Tudo isso para dizer que o Internacional, se não tiver Fernando e já não tem Thiago, o Thiago Maia, tá? O Internacional aproxima muito as distâncias. Exatamente. É que assim, exatamente. Isso aproxima, mas assim, os dois vão chegar um momento ali que eles vão estar equiparados, equilibrados. Né? O time que está com um nível técnico um pouco mais baixo, numa fase um pouco pior, que no caso seria o Grêmio, peleando, jogando no seu limite. Mas chega uma hora em que o diferenciado pega e decide. Quem é o diferenciado? Vou te apontar o diferenciado do Grenal do Gauchão, Alan Patrick. O que faz o Alan Patrick no Grenal do 3-2? Na jogada individual, o pênalti, ele mesmo... Dribla o Kahneman, entra na área, pênalti. É isso. Mas o Grêmio como é que tá o Grenal de Curitiba? Quem é que faz a jogada? Driblar o Kahneman hoje não precisa ser... Tá, mas o Grenal de Curitiba. O Grenal de Curitiba. Uma jogada do Alan Patrick na direita. Eu acho que o Grêmio hoje tem mais condição de fazer isso do que tinha. Tá mais equilibrado do que naquele momento. Comparado ao próprio Grêmio, né? Em jogadores que podem fazer a diferença. Vamos pegar para início de jogo o Bright White. Um jogador pode fazer a diferença. Eu tô pegando só o exemplo técnico. E depois, principalmente, se o jogo ficar nessa linha, vai entrar o Soteldo. O Soteldo é o cara que faz a diferença. E um bom saldo. O Grêmio tem no banco... Eu não acho hoje, diferente de outros momentos, diferente do momento do ano passado, apesar do Grêmio ter o Soares, que era muito melhor do que qualquer outro jogador. E não ganhou o Grenal. Naquele Grenal, o outro ele ganhou. Ganhou 2, né? Ganhou. Mas é que o Inter tinha mais individualidades. Qual é a grande vitória do Grêmio fora de casa nos últimos jogos? Nenhuma. O Grêmio ganhou do Estudiantes fora. Foi um jogo muito bom. O Grêmio ganhou do Criciúma. Não, mas com esse impacto assim de precisar ganhar. O Grêmio ganhou na Libertadores do Estudiantes fora de casa, precisando ganhar o jogo. Aí era um jogo difícil. Um gol marcado por 2 jogadores que jamais foram titulares. E um que nem do Grêmio a mais. E o outro tá no Grêmio e é a última opção para entrar no jogo. Exatamente. Mas agora no Campeonato Brasileiro o Grêmio não tem uma grande vitória jogando fora de casa. Não tem. Até do Criciúma. Não dá pra criminalizar o Grêmio, porque o Grêmio ficou uma temporada lá fora. Ele por muito tempo foi o único de 20 times que não tinha casa. Isso. Por 2 o meses. único de 20 times. Mas até meses. por isso tinha que jogar melhor fora, né? E não conseguiu, né? Porque o Grêmio, já que não tinha o fator local, tinha que ser forte como visitante e não conseguiu. Mas eu acho que o Grêmio... Mas tu não consegue. Hein, Pedro? Não é por ter o decreto aqui no sala de redação que os caras vão jogar bem. Mas aí como é que vai fazer isso se o zagueiro é velho e o lateral é gordo? O Grêmio hoje, e é por isso que eu acredito muito na vitória do Grêmio, e eu faço esse contraponto ao Léo, que eu concordo que o grande jogador ele pode fazer diferença, mas o Grêmio hoje está melhor do que estava um mês atrás. Faz diferença. O Bright White faz. Mas o ponto que o Léo fala bate com o que eu falei antes da qualidade que o Grêmio abre mão. O Grêmio que começa o jogo, a gente olha o Bright White como o cara que pode fazer a diferença. E do Grêmio, dos caras que vão entrar no segundo tempo, a gente vê 2, o Monsalvo e o Soteldo. Eu vou te dar outro que ele precisa ser bem coberto, só isso, tem que ter boa cobertura, por isso que eu gosto da ideia do Grêmio ficar mais fechadinho. Chama-se Vijaçante. O Vijaçante tem o mesmo número de gols marcados pelos 3 atacantes do Internacional ao longo da história. Claro, ele está mais tempo aqui, mas 3 atacantes. O Alário tem um gol e o Valência tem um gol. E o outro nem jogou. O Borja não jogou ainda, vai ser estreia. Tá. Então aqui soma os gols dos 3 atacantes do Inter, tem Vijaçante, que tem o mesmo número de gols. Ele consegue, ao mesmo tempo que ele joga, ele consegue chegar lá. Claro que tem o prejuízo da volta, se der contra-ataque. Pois é. Mas ele vai lá e faz gol, né? Já fez 2 em Grenal. Ele é dos caras que mais cresce no Grenal. Ele é um jogador que gosta desse jogo. Ele, naquele momento do Grêmio de 4 volantes que fez um gol com o René contra, e o Grêmio joga melhor quando abre mão de um dos volantes, o gol da virada do Grêmio é do Vijaçante. Aí o Inter mexe de novo, como tinha mais qualidade no banco de reservas, consegue revirar o jogo, incluindo uma falha do goleiro no chute do centroavante, do Alário, que foi meio gol que o Maurício Mas ele não é o cara que resolve individualmente. Maurício Saraiva não tomaria aquele Não gol. tomaria. Não tomaria. Então, se a bola fosse na direção do gol, ele entrava. Ele entrava. O Vijaçante não é o cara, mas ele não é o cara que resolve, que pega uma bola e decide o jogo. Não. Ele é um cara que pode aparecer na área, né, uma O infiltração. próprio Braithwaite não é. Ele é dependente como todo atacante é. Ele não é. Mas é aí que tá os caras que podem fazer isso do Grêmio no banco. O Soteldo é mais desequilibrante individualmente, porque ele pega a bola, dribla em cima de um tijolo parado. O Soteldo tem um negócio bárbaro, assim, pena que na carreira dele, não, por questões dele, não pôde desenvolver mais.
Ele tem o drible em velocidade, mas ele tem o drible que é mais difícil, que é eu tô parado na frente do Cristiano, a bola tá comigo, eu não dou impulso nenhum e passo do Cristiano. Ele fez isso com Parado. o Montiel, com o lateral do pênalti que deu o título pra Argentina na Copa do Mundo. Mas Ele aí viu o Montiel O parado. Soteldo requer que tu tenha uma estrutura de time Claro, que por o isso que ele tá sustente. entrando no segundo Mas aí entra tempo. o treinador. Quem tinha que ter construído uma estrutura de time que conseguisse colocar os melhores jogadores em campo é o Renato. Porque a gente fala, por exemplo, do Inter, o Renato, aquela história do Renato, não posso ter 4 caras Tá, mas ofensivos. vamos lá, tu construir uma estrutura de time, vamos pegar um jogador, para não usar um exemplo do Inter, um jogador recente do Grêmio, que não marque tanto. Uma estrutura de time que suporte o Maicon. Porque o Maicon não era um cara de marcação, mas o Grêmio tinha uma estrutura de time que permitia que o Maicon jogasse, que o Douglas. Nas duas você está falando de um jogador que depois até cai muito de produção e vai embora Mas jogando quase tecnicamente nada. superior. Mas ele, nos seus melhores momentos, era o fiador desses dois, chamado Ramiro. Tecnicamente superior. Mas se Chamado criou Ramiro. uma estrutura que fazia com que eles Tá, mas olha pudessem dar o melhor deles. Luan, Será Douglas, que o Soteldo... Mas o Luan é o falso lento. O Luan, naquele passinho dele, o Luan transitava por todo o campo. Não, mas ele não tinha tanto trabalho sem bola. Ele não tinha um trabalho sem bola daqueles, vou cortar caminho, vou fechar, mas ele, era ô, menos. Maurício, ele não dava o bote, ele não dava o carrinho, mas ele era um cara que estava sempre presente, ao contrário do Douglas. O Douglas não. Tá, mas olha a O Douglas construção era de time do Grêmio. Tá, mas o Soteldo tem lastro para ser um time, para ter um time para jogar ao redor dele? Mas é que a construção do Grêmio, de time do Grêmio, aí entra Renato e direção, ela é toda errada. Porque daí tu tem o Soteldo, que é um cara que é um ponta, mas tu tem que vai criticar, eu já critiquei. Mas chega. vou, porque olha lá. Tu tem o Soteldo, que é um ponta que tem a qualidade que o Maurício falou do drible e tal. Só que ele precisa alguém compensar porque ele não marca. Isso. Aí tu tem o Cristaldo, que é muito bom com a bola, mas não marca. Aí tu tem o PP, que é um volante que tem muita qualidade, mas não marca. Que O talvez Viga não Sante, jogue, que o talvez melhor jogue. dele é chegar ao ataque. E aí tu tem o zagueiro velho, o lateral gordo que o Pedro falou. em determinado Não momento... tem como dar certo no coletivo tu tinha em isso. determinado momento de centroavante o Diego Souza, que também não marcava. Também. O Diego Costa, que também não marcava. A entrada do Braithwaite, ela dá pro Grêmio algo que a gente poucas vezes viu em centroavante do Grêmio. É que o Grêmio... Combatividade, Isso, cerrar sim. espaço, marcar, pressionar o zagueiro adversário. Quem tinha isso que eu lembrava era o Jael. Sim. O Jael vivia também. Só que o Braithwaite joga 612 vezes mais, né? O Jael botou Esse faixa de rapaz aqui tá Libertadores, brincando comigo, eu tô dizendo que o Grêmio tem zagueiros velhos. Sim, o Grêmio tem o Jeromel, o Grêmio tem o Kahneman, o Grêmio tem o Rodrigo Caio. São jogadores velhos. E os dois que são mais jovens, tá? Que é o caso do Gebres, do Rodrigo Oli, entraram no departamento médico e de lá não saíram mais. Sabe onde é que tu Esse vai é o ver? problema. É que existem algumas teses que a gente bate nelas e elas são confirmadas apenas pelo tempo. É só a gente analisar dentro de 6 meses quantos zagueiros vão desembarcar em Porto Alegre. O aeroporto já vai estar funcionando. De Inter e de Grêmio, né? De segunda-feira Inter tem um também. aeroporto. De É que o Inter Inter também. perdeu os De zagueiros. Inter também. Segunda-feira tem um aeroporto, É dá para verdade. chegar zagueiro, Coisa centroavante, Como é tudo de importante avião. isso. É que se Como o Grêmio importante. tivesse dois zagueiros... Quis o destino que no Grenal a gente tivesse a retomada dos grandes eventos aqui, e a simbologia do Grenal ela traz algo importante. Acho que o grande vitorioso do Grenal, que vai ter um time vitorioso, o grande vitorioso é o Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul e o seu povo, né? E aí tem a simbologia da volta do aeroporto, curiosamente na segunda-feira.